Pé na areia, na praia dos ingleses eu estou. Podcast que brilha, cada episódio é um show. Conectando ideias, inspirando a nação. Networking afiado, aqui não há limitação. Em cada onda, novas histórias surgem. Empreender é arte, e aqui a gente usa. Pé na areia, o podcast transpira. Do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás. Empreender é viver, deixa a vida em paz. Dos picos de Floripa, minha voz vai ecoar. Dicas de sucesso que vão te iluminar. Com convidados feras que sabem do que falam. Juntos nessa jornada, nunca vamos parar. A percussão do mar, ritmo que contagia. Nessa vibe positiva, cremos na evolução. Pé na areia, o podcast transpira. Do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás. Empreender é viver, deixa a vida em paz. Em cada onda, novas histórias surgem. Empreender é arte, e aqui a gente usa. Pé na areia, o podcast transpira. Do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás. Empreender é viver, deixa a vida em paz. Dos picos de Floripa, minha voz vai começar mais um episódio do Pé na Areia. 5, 4, 3, 2, 1. Vai começar mais um episódio do Pé na Areia. Chama, molecada! Salve, salve, família do Pé na Areia. Hoje não é um episódio comum. Hoje é memória. Hoje é gratidão. Hoje é o momento de parar e pensar quantas pessoas e quantas histórias diferentes a gente não teve nos primeiros 6 meses aqui de 2025 no Pé na Areia podcast. Pessoas passaram por esse estúdio com histórias que marcaram, conversas que ficaram e verdades que mudaram quem ouviu. Esse episódio é um presente, é um resumo do que vivemos junto no primeiro trimestre de 2025. E se você esteve aqui desde o começo desse ano, esse episódio é seu. Se chegou depois, esse é o convite para entender por que isso aqui tudo é tão diferente. Esse episódio é o nosso resumo e também o nosso especial aqui de Natal para vocês todos aí. Nós aqui, em nome do Pé na Areia Podcast, desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um excelente momento entre a família, com saúde, com amor, tá? Que nós todos conseguimos ter gratidão por quem morreu por nós na cruz, que é Jesus. Então, sem Jesus em nossas vidas, não somos nada. Então, vamos ter esse momento de gratidão, não só por tudo que vivemos, mas também por nós termos saúde e força para começar mais um dia, todos os dias. Obrigado, Deus, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente e fiquem agora com o nosso especial de Natal, com todos esses convidados incríveis. Fazer. Por quê? Ninguém quer mudar. Doutor, eu não quero mudar, eu quero continuar a mesma pessoa. Então, a cirurgia de face não é de embelezamento, é de rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Eu consigo tirar 10, 15, 20 anos de uma paciente na cirurgia, mas ela vai ser a mesma daqueles 20 anos atrás. Então, ela não deve mudar, não vai mudar e não deve mudar. Essas mudanças radicais aí que eu acho, assim, acho que dá até um problema psicológico, né? Porque a pessoa sai de um jeito, entra de um jeito e sai de outro, né? O resultado é fantástico. Tanto que a paciente esquece como era. Todas elas esquecem como era antes, mas eu tenho as fotografias. Né? Você era desse jeito. Tu devia ter pego as fotografias. Eu, na hora da consulta, eu já vou, pela experiência que eu tenho dessas milhares de cirurgias, eu já vou vendo até como é que vai ficar a cirurgia. Eu vou lá, seu pescoço vai ficar ótimo, sua sobrancelha vai subir, aqui vai melhorar, vai perder esse peso da bochecha. Eu já explico tudo. Por quê? Aquilo eu vou conseguir. Eu nunca prometo nada do que eu não vou conseguir. Você não vai, exatamente. É que não é suficiente para te levar para o próximo nível?
Essa frase é para dizer o seguinte: claro que existe padrão de comportamento, porque você não é um evento, você é uma história. O que te trouxe até aqui não é suficiente para o próximo nível, porque as ferramentas de hoje não podem ser as mesmas de ontem. Nós tomamos decisões baseadas no passado. Então, hoje, muito provavelmente, quando você acordou para jogar xadrez, você acordou com 95% da tua mente pensando em tudo que você acredita que poderia ter sido melhor ontem ou que não foi resolvido. Aí a energia é outra. E aí, se a gente não aprende a ressignificar isso, a gente se desconecta da nossa identidade. A grande sacada é, ok, existe um padrão de comportamento e ele ajuda a pessoa a ser disciplinada, focada e ela poder fluir nos valores dela, mas ela precisa entender assim, para o dia de hoje, para viver o dia de hoje, o que de fato faz sentido eu trazer de ontem e o que tem que ser novo. Eu gostava muito de montar uma rota, sabe? Muitos iam atrás de mim por causa dessa rota, que eu geralmente era bom gostava nisso. de mapa, pontos turísticos, pesquisa, então eu sempre Mesmo fazia sem isso. GPS. Sem GPS, bota ali no lendo da internet, não precisa ter Internet, GPS. pô. GPS, ele não foi É, Waze. não, era... eu quero ir para chegar nesse tal ponto aqui e é para esse ponto aí. E teve momentos que o pessoal, eu quero conhecer tal lugar. E nós, como era um grupo muito grande, chegou a ter, sei lá, 6, 7, 8 motorhomes junto. Tinha uns que eram 4x4 e outros que não eram. É. E o pessoal do 4x4 quer ir para um lugar... É Overlander, né? Outra quer ir para lugares parada, mais né? difíceis de acesso. É isso. E a gente era mais difícil para nós irmos. E daí se separavam por causa disso. Mas muitas vezes, por exemplo, eu vim ver o nascimento da Sofia. Então todo mundo seguiu a viagem, eu Legal. voltei pro Brasil para ver o nascimento da Sofia. E a galera seguiu. E a galera seguiu. Depois eu voltei e encontrei eles lá. Ah, é? Então assim, Quanto tempo depois? fiquei um mês aqui, né? É. E levou tanta coisa. Levou Café. peça, Eu sei, peça eu do meu sei. carro, café. Feijoada. Eu sei, e essa feijoada. peça do carro ele falou, né? Salvou. Né, levei peça para ele do carro. Mas assim, cada um tinha o seu roteiro. E a gente ia junto também por comodidade, né? Pô, segurança, tu tá num lugar mais isolado. A gente gostava muito, a gente chama de wild camp, né? Camp selvagem. Tem o Parato, que é o Camarão Paixão, ele já tá desde 85, 30 anos. Não, 40 anos, na verdade, né? E é igual a receita da Coca-Cola. Não é divulgado pra ninguém, pra ninguém copiar. Ninguém copia. Mas a gente brinca, cara, qualquer coisa que a gente muda um ingrediente, faltou um insumo ali da marca tal que a gente trabalha, muda o sabor, o cliente sabe, mudou o cozinheiro, ou mudou alguma coisa, tá diferente o prato. Cara, Até, por exemplo, o pizzaiolo, alguma coisa, mudou. tudo. Quando o cara tá de folga, uma coisinha ou outra é complicado. A questão da Só de Sacanagem, né? Só de sacanagem. Sim, que o Rodolfo, ele tava no Big Brother, a música dele foi top 1 do Spotify, e quando ele saiu do Big Brother, passou quase um ano, eu lancei o remix da Só de Sacanagem deles. Isso aí, muitas pessoas, na época também, tem pessoas que aceitaram muito bem ela, e tem pessoas do eletrônico que também não aceitaram muito, né? Porque o eletrônico tem muitos nichos, e acham que esse nicho comercial não era é muito bom. Era a vibe e tal. É uma mistura, né, do sertanejo com o eletrônico, ou do funk com o eletrônico. Tem muitas pessoas que gostam da música eletrônica que acham que isso não é o certo. Mas foi um divisor de águas para mim na minha carreira, que me deu muitas datas, né? E fez eu rodar muito o Brasil por causa dessa música, né? O automóvel a combustão não vai perder o seu espaço. Tá? Eu vejo que vai ter escape para todos eles. Tá? Vai ter escape para o 100% elétrico, vai ter escape para o híbrido, vai ter escape para a combustão, para a motorização diesel. As montadoras já voltaram, já deram um passo atrás, que né, tem vários acordos, depende da sua nacionalidade, de parar de produzir os motores a combustão, mas isso não vai acontecer no curto, médio prazo. A gente olhar lá para fora, os países de primeiro mundo, eles não têm nem 40% da frota eletrificada. Então, quando chega lá fora, quando se estrutura lá fora, no Brasil leva-se mais 15, 20 anos no melhor cenário. Eu gosto Coisa muito. que tem assim que continua é a falta de fiscalização. Não adianta ter lei se não há fiscalização. Aquilo que tu falasse, o empresário se rala para 5 centímetros de afastamento e 27 da frente, 15 do lado, vai lá, faz tudo certo, fica 10 meses, 1 ano para aprovar, e os caras fazendo em cima da rua, em cima da calçada, em cima da... E o fiscal recebendo quinhentão para deixar a obra 50 anos lá em cima. Sim, mas tinha época, por exemplo, na Engenheira tinha um vereador que era amigo de alguém, de alguém,
tem um hotel em cima da duna. Sim. Tem um empresário, na época conhecido, famoso da cidade, antigo, elegia 2, 3 vereadores. Assim. O plano diretor é o de 2000 e... Ficou de 97. Eu imagino você vendo essa cidade crescendo toda desordenada. Quando eu contei, tinha 92 emendas aprovadas, não era mais um plano diretor. Era e umas assim mais absurdas que a Vários outra, né? artigos, né? Eu fui presidente, eu fui chefe de gabinete do presidente da Câmara, de um político, do político mais sério que eu conheci na minha vida, Alcino Vieira. E o que eu vi lá dentro daquela Câmara era um absurdo, né? Chega lá, não, nós vamos conversar aqui, tu conversa aqui, e os caras saíram com saquinho de moeda mesmo. Não era Judas, mas saíram com saquinho de moeda. Sério? E aí eu saí depois da faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos pela Ernst Young, que é uma empresa de auditoria. Eles me mandaram lá para a Espanha estudar, era uma bolsa de... Mentira, eu fiz mestrado antes, eu estava no mestrado, eu ganhei essa bolsa, e aí eu fui estudar empreendedorismo pela Escola Superior de Comércio de Paris, só que era no campi de Madrid. Madrid. Como contrapartida, eu tive que morar no Vietnã. Eles me mandaram fazer consultoria lá no Vietnã. Na guerra. Cara, todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala, pô, Vietnã, Não, cara, mas um lugar Vietnã é extremamente... tranquilo agora. Porra, qualidade de vida altíssima lá. Custo baixo, né? Custo baixo. As pessoas são extremamente civilizadas, muito gente boas, uma culinária que todo mundo elogia. Legal, cara. Tem alguns paraísos lá no Vietnã, agora eu lembrando mesmo, lá é um dos lugares mais... É um dos lugares mais baratos do mundo pra você Ah, é? se visitar. O Vietnã. Eu nunca estive lá, Vietnã mas... e Tailândia são dois destinos assim que atraem muitos nômades digitais, né? Mais a Tailândia, porque é mais internacionalizado. Exato. Hoje eu acho que a galera tá indo mais pro Vietnã ali, Hanoi, né? Ho Chi Minh, que é onde eu morei, era mais tipo São Paulo. Você morou quanto tempo lá? Fiquei pouco tempo, fiquei uns meses. Aí ele não gosta muito, porque ele também é sempre ele que me leva pra fazer stand-up, né? Eu faço stand-up já faz bastante tempo. É sempre ele que me leva, mas não quer ele me leva embora. Tem sempre alguém ligando pra um carro pra me buscar. E onde que você faz stand-up? Eu faço stand-up em vários lugares, né? Não tem um lugar fixo. Comedy, que eu faço. não. Eu faço em comedies, assim. Mas tem sempre alguém ligando pra um carro pra me buscar. Como é que é o nome? Tu sabe o nome? Não é táxi, não é nem Uber. Não é Uber? Não. Lembrei, conselho tutelar. Tem sempre alguém ligando. Não tava esperando Tem essa. sempre alguém ligando. O ChatGPT, acho que toda a gente hoje em dia usa, é muito bom para tirar ideias para vídeos, tópicos e assim. Quando já sei, por exemplo, que algo funciona, procurar tópicos similares, o ChatGPT é muito bom. O segundo, assim, é o TikTok. O TikTok é a melhor plataforma de pesquisa de vídeos virais que existe. Porque dá para pesquisar um tema, dá para pôr por ordem de número de visualizações, dá para ver nos últimos 6 meses, no último ano. Então, para qualquer pessoa que queira aprender a viralizar, o TikTok é como uma bicicleta com rodinhas. Não sei se vocês dizem isso aqui no Brasil. Sim. Então você pega TikTok e joga pro YouTube, porque se deu certo lá, vai dar certo no YouTube. Sim. Qualquer vídeo vertical que viralize numa plataforma, vai viralizar nas outras também. Legal. Se não viraliza, é porque o problema não é o vídeo, mas sim o problema é a conta que está a postar o vídeo. A conta está com algumas restrições. Shadowban, tal, sim, coisa que não está a permitir o vídeo viralizar. Porque se ele viraliza numa plataforma, as outras plataformas estiverem com a saúde sem shadowbans, vai viralizar nas outras também. Eu não julgo a Jade Picon por ter pego uma oportunidade. Teria feito a mesma coisa. Mas eu julgo as pessoas que contrataram, sabe? As redes sociais são boas e ruins, sabe? Elas dão visibilidade pro artista. Muitos artistas antigamente não iam ter essa visibilidade. Até mesmo, aqui de Floripa, o pessoal que não mora nos grandes centros, não iam conseguir uma visibilidade, um artista menor que está começando sem as redes sociais. Mas tem essa confusão, assim, né? O pessoal quer mais likes do que a arte, e assim... Não pensa no propósito também, né? Assim, tipo, eu não julgo a Jade Picon por ter pego uma oportunidade. Teria feito a mesma coisa. Mas eu julgo as pessoas que contrataram, sabe? Porque tinha... Não, queremos ela. Então vamos... Investir no estudo dela, né? Exatamente. Então... E tudo bem, agora a gente pode ver, ela teve uma evolução maravilhosa no começo da novela. Essa geração está muito perdida, né? Sem saber o que quer. Eles falam da geração Nutella. Nutella, né? né? Que
tem dificuldade de lidar com os desafios, tem dificuldade de lidar com os nãos. Com Corre, né? dores, Das responsabilidades. Isso, corre das responsabilidades, não aceita o não aceita perder, não aceita a vulnerabilidade. E aí eles ficam o tempo todo ali, né? Rodando as redes sociais, Instagram, TikTok, e aí vê um mundo fantástico de Bob, né? Então, assim, se a pessoa tem uma identidade bem trabalhada, bem desenvolvida, ela vai olhar para aquilo ali, ela pode até desejar, gente, quem que não deseja, né? Quem não deseja os jovens num carrão, uma casona, viagens e tudo. É claro que bom que deseja, mas e aí, o que que você vai fazer para alcançar? O problema é que eles estão vendo aquilo ali, querem aquela vida, se frustram porque não tem, mas também não fazem nada para ter, né? Então, as mulheres que chegam, que eu trabalho na questão da mentoria, a identidade é o que é mais trabalhado. Por que que você quer o que ela quer, o corpo que ela quer, o que que você faz, o que que significa esse corpo, o que que significa essa vida, o que que significa esse padrão, o que que significa... A pessoa precisa ter clareza por que que ela está querendo aquilo ali. E aí, o que que você vai fazer para alcançar isso aí, né? Então, o capital erótico, na minha visão, ele é um encurtador de caminho, assim. Ele é uma forma que você tem de ter resultados mais rápidos. E o que é legal, que a gente tem trazido cada vez mais, não é só implementar o capital erótico na pessoa, é implementar no produto. No negócio. O produto também pode ter capital erótico. O negócio também pode ter uma marca, uma empresa. A gente implementa isso muito para os nossos clientes. Então ele tem um produto, tá? Eu tenho um consultório dental. Como que eu implemento o capital erótico? Existem os 5 pilares e você vai implementar os 5 pilares na sua marca. A sua marca tem uma atratividade física, a sua marca tem ali uma atratividade social e por aí vai. Então a gente implementa isso. Qualquer negócio pode implementar isso. Ah, mas aí o meu negócio, Naldo, é muito mais simplesão. Tudo bem, você vai chamar a atenção mesmo sendo simples. Para vocês terem noção, a gente tem uma cliente hoje que ela tem uma loja de informática e de vendas e locações de impressoras. É o outsourcing de impressão. Caramba, aí vocês colocam uma roupinha? No... Como que faz uma divulgação de uma impressora atraente? Uma impressora sexy. A folha sai assim, ó, bem devagar. Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra treinar, remédio pra transar, tem remédio pra tudo. Pô, quando que vai ver que isso não tá dando certo? Quando um pai, o homem da casa, aquele que é a vara, viril, varão, aquele provedor, ele sucumbe, a família inteira sucumbe. Então é responsabilidade nossa, né, enquanto pais, conseguir entender que o mundo mudou muito e hoje tudo que nós vivemos, em especial nessa fase da vida que a gente tá, cara, para você sofrer um transtorno mental é muito fácil. O volume de informação, volume de cobrança, volume de pressão, volume de comparação, tudo isso afeta diretamente a saúde mental. Basta você ver os números. 2 anos quando eu assumi o mandato e o secretário tinha acabado de entrar na secretaria. Aí juntei esse material tudo e fui conversar com ele. Eu disse, poxa, Mário, mas você já vem me cobrar aqui? Eu falei, não, secretário, pelo amor de Deus. Nós estamos começando juntos. Isso aqui está caindo no seu colo. Já entrou? Isso está caindo no seu colo. Mas eu sei que o senhor não teria condições aqui, com o grupo que tem, não são muitos os funcionários, de fazer um trabalho como esse, de cruzar dados. Secretário, nós separamos 30% das obras mais atrasadas e nós fomos visitar esses 30% de obras pelo Estado. E fomos levantando os gargalos, o que leva uma obra pública a demorar tanto. E estão aqui nessa pizza. O senhor tem 28% das origens de gargalos estão nas empresas que ganham as licitações. Eu achei que fosse 100%. 28%. 62% dos gargalos estão dentro do prédio da própria secretaria. Sabe a meinha e a cuequinha que nós usamos desde pequeno da marca Lupo? A Lupo acaba de inaugurar, fechou a fábrica do Brasil, inaugurou no Paraguai. Por quê? Porque no Paraguai você paga 10% de imposto sobre o teu lucro bruto na pessoa jurídica e uma pessoa física. E já era, né? Acabou. E lá no Paraguai, isso foi uma revolução muito grande, chamada a Lei Maquila. Sim. Né? A Lei Maquila, ela é muito simples, o sistema tributário do Paraguai. É muito simples contratar... Não sou paraguaio. Não, mas sua mãe é paraguaia. Minha mãe é. É muito simples contratar as pessoas, né? Não tem essa carga tributária e trabalhista que aqui no país tem. E outra coisa, energia é mais barata lá. A lei trabalhista ingessa o desenvolvimento do Brasil. Sim. A gente não quer que o trabalhador tenha direito, quer. Mas veja como funciona nos Estados Unidos. Você é um prestador de serviço, um marceneiro. Vai ser contratado por uma construtora nos Estados Unidos, ele vai chegar para você e vai falar assim, teu salário é $17 por hora. Daí ele fala assim, mas quanto que eu tenho que trabalhar? Quanto você aguentar e produzir.
horário é teu. Se você trabalhar 2 horas, você vai ganhar $34. Trabalhar 10 horas, vai ganhar $170. A relação de trabalho é entre o empregador e o empregado. Lógico que eles protegem, não vai deixar o cara trabalhar no sistema de escravidão. O sistema trabalhista de proteção ao trabalhador com segurança no trabalho é muito maior do que no Brasil. Mas no Brasil a gente se engessa e daí cria uma mentalidade não produtiva, contraproducente. Porque o bacalhau, a galera, né, de novo, a galera portuguesa, sabe que tem o bacalhau do Atlântico Norte. Que os portugueses saíam ali de Portugal, iam até lá na costa dos Estados Unidos, nos barcos até meio precários, assim, para pescar o bacalhau. Bacalhau de lá. Bacalhau é o gados e o... Eu lembro só do gados e o... Isso. O bacalhau São quantas espécies que é o bacalhau, na realidade? Então, o bacalhau mesmo, que é o bacalhau de verdade... Tem o bacalhau do Atlântico Norte, que é o Gadus morrua. Tá? Esse que é o... Vamos botar assim. É a picanha. Não, o do Alasca é bom também. Aí eu vou contar essa história, que essa é uma história interessante. Você tem o bacalhau do Atlântico Norte, pescado na Noruega, na Islândia, no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Aí tem uma história, eu trabalho com evolução marinha também, né? E o Estreito de Bering, que é o que divide ali o Alasca da Rússia, ali tem uma conexão do Atlântico Norte com o Pacífico Norte. Esse Estreito de Bering, ele se abriu há cerca de 3,5 milhões de anos. E o bacalhau, ele veio do Atlântico Norte para o Pacífico Norte. Então você tem o bacalhau do Atlântico, Gadus morua, e você tem o bacalhau do Pacífico, que é o Gadus macrocéfalos, que é o peixe que eu mandei, passei uma foto aí, não sei se ela está abrindo. Essa foi a minha primeira ida para o Alasca, né? Então a gente foi para o porto mais importante, ali chama Dutch Harbor. O que dá para ver nessa foto aí, eu estou segurando 2 bacalhaus, né? É o Gadus macrocéfalos, né? Macrocéfalos quer dizer literalmente cabeça grande. Então dá para ver que o bicho é cabeçudo mesmo. Não, né? No final do dia, o YouTube é uma grande vitrine. Claro que o que você ganha ali de monetização vai te ajudar. Mas o que eu costumo dizer? Se você ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, o YouTube sim, a monetização, depende do nicho que você tá, ele vai te ajudar nisso daqui. Mas a partir do momento que você começa a criar uma musculatura e uma estrutura de empresa, já a conta já não fecha. Então, por exemplo, a Natália Arcuri, né? Menina fez um vídeo que ela... Todos os anos do YouTube, quanto que ela ganhou? Se eu não tô enganado, no vídeo era R$800 mil. 5 anos, 7 anos de YouTube. Mas, cara... R$800 mil para uma estrutura que ela tem uma quantidade de equipe, no final do dia, se você colocar na ponta, deu prejuízo. Deu prejuízo. Tudo bem, mas o que ela ganhou... pagar, né? Exato, mas o que ela ganhou não é a monetização em si. É toda a estrutura. Toda a estrutura. Mentoria, curso. Diretos, né? Teve convites ali para algumas. O brand dela e tudo mais. Então. Isso aí ninguém contabiliza. Né? Exato. Então, sempre quando eu falo, cara, você tem que olhar o YouTube como uma grande vitrine. No início, talvez vai te pagar alguma conta se você ganha pouco, mas depois como você monetiza de forma de satélites, vendendo mentoria, cursos, ferramentas, sendo afiliado de alguma ferramenta que você acredita. Eu não coloco desespero no negócio. Tudo bem que naquele momento eu não estava desesperada financeiramente, porque o corretor, ele tem, né, períodos enfim, isso não é para acontecer, mas às vezes acontece. Eu não coloquei o desespero, então eu respeito o time do meu cliente. Se tem uma coisa que você precisa ser nas vendas, é agressivo e incisivo na sua fala. Mas se você não respeitar o tempo do teu cliente, principalmente para negócios de volume grande, você perde a venda por isso. Não porque ele não quer comprar, mas sim porque você foi ansioso, nervosinho, afobado, pressionou demais. Tem um momento de pressionar, tem um momento de não. Tem um momento de você deixar lá na gaveta. As pessoas falam assim, mas qual que é a diferença entre a energia sexual e a energia que comumente as pessoas conhecem? Nenhuma. Quando você fala energia sexual, inclusive, você está sendo redundante. Porque toda energia é sexual. Toda energia é sexual. Toda energia é sexual. O que as pessoas confundem é que a energia sexual está associada ao ato. E não está. Muito menos os genitais. Isso aí. Não é? E o que os grandes... Isso que você acabou de dizer é o grande segredo dos maiores empreendedores, vendedores, homens de negócio do mundo. Né? Napoleão Hill falava sobre... Sedução. Ele falava sobre a transmutação da energia sexual. Né? Da energia sexual. Então, isso é imprescindível. E quem não entende sobre isso, está à mercê do jogo. Para quem não sabe o que é um LiDAR, é um equipamento que fica acoplado num drone de um tamanho bem grande, um drone gigante. E é um equipamento a laser que remove a floresta e mostra as estruturas rochosas que tem.
E ali nos Campos do Quiriri, nós achamos e descobrimos, é uma nova descoberta de um pedaço de, se eu não me engano, 700 metros de caminho do Peabiru, que é um caminho de pedra que está levemente abaixo da terra, só que ele estava escondido e um círculo de pedras, de rochas, que provavelmente é um silo. Então, isso é uma descoberta ímpar, fantástica. E o GPR também, que é um scanner de solo, que atinge acho que 50 ou 60 metros para baixo do solo, que nós conseguimos achar cavidades, pilares de rocha, se tiver algum metal. Certo. Então, nós estamos usando equipamentos de tecnologia de ponta, que nunca foram usados por outro grupo de pesquisa e para pesquisa no Brasil. Pesquisa de ponta a nível mundial, isso é... Exato, a nível mundial. E quando você falou do helicóptero, o helicóptero só não nos leva lá, como ele precisa levar caixas grandes com dezenas de quilos, de equipamentos para poder a gente conseguir avançar e aprofundar as pesquisas nesses lugares remotos e inóspitos, né? Eu parei de terceirizar a culpa. Se a minha sociedade não deu certo, uma boa parte da culpa foi minha. Por quê? Porque não alinhei bem, não entendi qual era a necessidade daquele momento e qual era a futura, e não botei a pessoa certa na função certa. Eu tenho um guru, cara. Quando eu falo guru, ele fica puto da cara. Porque ele diz que ele não é guru. Mas, enfim, esse cara é um cara mais velho, ele é um cara que analisa cognições e inteligência sistêmica. E foi um cara que primeiros 10 mil que eu paguei numa imersão sem saber o que era foi a dele. Eu nem sabia o que eu ia fazer lá. E, enfim, alguém me falou, vai que vai ser bom. E, cara, aquilo foi uma loucura, porque, tipo, me ajudou muito a entender pessoas. Aí o que eu notei? A sociedade que não deu certo com o cara do tráfego, pô, eu peguei um cara que era mais novo que eu, que tinha menos experiência, que não sabia gerir equipe, e botei ele pra gerenciar a parte operacional do processo. É óbvio que ia dar cagada. Culpa foi dele? Não, foi minha. Quem era o cabeça da sociedade era eu chamei ele e eu botei ele na função que ele não dava conta de fazer. Se ele fosse operacional só de tráfego, ia ser lindo, mas eu botei ele pra gerir outras pessoas. Ele não sabia fazer aquilo. Segunda empresa que eu montei, porra, também. Botei um cara que é meu amigo, e assim, amo o cara, não tem nada a ver com isso. Eu botei uma função errada. Eu botei ele, que tinha uma condição, naquele momento, de gerir todo um processo de atendimento com um monte de gente que ele nunca tinha feito. O que aconteceu? Deu cagada de novo. Então, de quem que é a culpa? Eu que bolei a empresa e fiz uma gestão de merda. Quem é empresário, quem está envolvido na sociedade ou é dono do próprio negócio, sabe que não existe carga horária. Diferente de um trabalhador CLT que vai lá, tem as 8 horas por dia estabelecidas. Então, assim, eu começo a somar, às vezes, da primeira à última mensagem do dia, porque a digitalização nos proporciona isso, né? E chega lá 17, 18 horas por dia ligado. Foi quando acendeu o alerta, eu falei, não, preciso cuidar um pouquinho mais de mim, porque para ter disposição para tudo isso, o cansaço mental, às vezes, ele consome mais a gente do que o físico. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma em falar que de uns tempos para cá eu comecei até a fazer terapia uma vez por semana como psicólogo para poder desabafar algumas questões também. E ela até fala para mim, a psicóloga falou essa semana, nossa, nessa rotina só não sei como é que você arruma tempo para conversar comigo 1 hora por semana, mas a gente dá um jeitinho, né? Entendeu? Eu acho que acima de tudo amar o que faz, o que prepara a gente para essa jornada aí que não é fácil, que é dura, que é cansativa, mas que também tem seus frutos e seus méritos aí. Que tu teve uma experiência ruim e tu acha que tu conhece só aquele mundo, só é aquela forma que existe, e eu odeio essa forma, então eu nunca vou me dedicar porque essa forma é horrível. E aí daqui a pouco vem alguém e te mostra assim, não, mas olha só, vou te mostrar que em 5 minutos que tu consegue falar alguma coisa em inglês. Alguém que tá no zero, pega uma frase, vai explicando pra pessoa, vai mostrando como pronunciar a pessoa, poxa, eu acho que eu sou capaz de aprender, não é, mas nunca ninguém fez isso antes comigo. E aí tu começa a ver um jeito diferente, e aí começa também, o teu cérebro já começa a trabalhar no sentido de te dar mais confiança. Exatamente, te abre uma esperança, e quando a gente vê esperança em alguma coisa, a gente acaba tendo mais motivação para fazer, né? Já tive casos de clientes que já chegaram para mim pedindo ajuda, e já tinham perdido mais de 5 milhões de reais com essa parte de cripto, mas não era cripto o quê? Pirâmide financeira. E é uma coisa que é uma tendência grande no nosso mercado, o que eles atrelam? Como a cripto é uma moeda muito volátil, o que eles colocam? Bom, vem, investe com a gente que você vai conseguir ter um retorno financeiro de 3, 4, 5, 10% ao mês, sem risco, garantido. E aí a pessoa fala, pô, é cripto? Pô, dá pra fazer. Eu vi o Bitcoin tava 2 anos atrás, tava 100 mil, agora tá aqui $500 mil. Cara, valorizou 500%. Então é possível se pegar 10% ao mês, então vou fazer. Na grande maioria das vezes, aí entra o lado da ganância, né? Muitas vezes envolvido. Onde eu quero um lucro rápido, pô. E aí, se a pessoa parar pra fazer uma conta rápida, pô, se você colocar 1 milhão, 10% ao mês, juros compostos, em 5 anos você tem o PIB da Austrália. Então, pô, não faz sentido, né? Você ter essa evolução de capital
mas essa proposta de ganho rápido acaba acontecendo e as pessoas que acabam sendo enganadas de certa forma, ou acabam não querendo ver, né, esse tipo de coisa, acabam caindo nesse tipo de golpe, infelizmente, né, e destrói famílias. E o que você trouxe nesse exemplo, né, o que ficou na minha cabeça faltando foi, pegou dinheiro com a agiota. Era o último passo que eu ia falar que podia acontecer, era pegar esse tipo de capital. Ele dormiu no poste e despencou daquela altura, pura apneia do sono. Um dos pacientes, assim, um dos piores pacientes que eu já atendi, que tinham mais apneia, né? Pior no sentido pior da doença. Ele era um querido, né? Mas me marcou muito esse paciente. Paciente magro, foi na época da residência, ele trabalhava no equivalente à nossa Celesc aqui de Santa Catarina, né, que cuida de toda a parte elétrica, né, da fiação elétrica do estado. Ele trabalhava no Rio Grande do Sul, na parte de troca de fiação elétrica dos postes. E daí, quando ele veio consultar, me chamou a atenção que ele tinha muito pino na coluna, no raio-x dele. Aí eu falei, caramba, cara, o que você fez aqui? Você já fez cirurgia de coluna? Você tem 30 e poucos anos de idade, né? O que aconteceu? Daí ele falou, não, eu já fraturei a minha coluna. Eu falei, poxa, que coisa, não. Ele, não, inclusive eu já fraturei 2 vezes. Nossa. Eu falei, 2 vezes? Caiu. Cara, o que Vou pulando de aconteceu? paraquedas e eu Ele não dormiu no poste e despencou daquela altura, pura apneia do sono.